Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. E no programa de hoje, mais uma vez, pergunte ao pastor. Eu joguei no meu Instagram para você perguntar o que você quiser e hoje a gente vai fazer esse episódiozinho chuchu beleza de respondendo suas perguntas aleatórias sobre a vida, o universo e tudo mais. Duas coisas antes de começar o vídeo. Primeiro, o próximo Pergunte ao Pastor vai ser respondendo os comentários desse vídeo. E no Pergunte ao Pastor passado, eu fiz um vídeo respondendo os comentários dos ateus que acompanham o canal. E eu achei muito legal poder lidar com um pensamento diferente, tentar responder de alguma forma o pessoal que acompanha o canal, mas que não compartilha da mesma fé que eu. Eu vou tentar fazer algo parecido. E eu vou responder os comentários dos católicos. A chance disso ficar uma porcaria é grande? É. A chance disso estar muito errado é grande? É. A chance de virar briga e, sei lá, discurso de ódio é grande? Talvez. Sei que tem uma boa comunidade católica que não gosta muito de mim, não gosta muito do Dois Dedos de Teologia, eu sei. Mas ainda assim existe uma boa comunidade de católicos que acompanham o canal, que mesmo discordando dos meus vídeos que tocam em pontos divergentes à teologia católica, ainda assim se beneficiam de alguma forma daquilo que é produzido aqui. Então se você é católico e acompanha o canal, você pode perguntar coisas referentes à doutrina católica que você quer que eu comente, pontos divergentes à doutrina protestante com a doutrina católica, provocações aleatórias aí, xingamentos mil. Você pode ficar à vontade que a gente vai tentar selecionar dos comentários desse vídeo. Se você comece dizendo que é católico romano, eu vou selecionar os melhores comentários que eu encontrar para o próximo Pergunte ao Pastor. Segunda coisa. Cadê? Calma aí. Clube Ictus, certo? Nosso clube de assinatura feliz, certo? Que manda pra gente os livros que são curados pelos peixes grandes. É curado mesmo? Curadoria cura? Curadoria cudora? Eu não faço a menor ideia. Mas existe uma grande curadoria de peixes grandes que recomendam livros e que enviam livros para sua casa com frete incluso. Esse mês o Clube Ictus enviou para nós. Eu não sei ainda. Opa! Editorialzinho. Antologia Poética de Manuel Bandeira. É um tipo de coisa que você geralmente não encontra em um clube de assinatura cristão, entregando poesia aí para você, ó, sair de onde você tá, da sua zona de conforto. E também a História de Seixas, de Fábio Koala. E eu acho que é uma obra cristã, será? Não sei, mas é, ó. Historinha em quadrinho, olha que legal, adoro quadrinhos. Eu acho um meio de comunicação excelente. E parece ser um material cristão, eu não tenho certeza. Colorações diferentes aqui, parece muito interessante. Eu vou ler com muito carinho. E vem também, como sempre, velho, editorial. Vem, ó, marca a página, editorialzinho, ó, sempre bota geladeira, esses negócios que eles mandam. E o peixe grande da vez foi Thomas Tronco, que indicou esse material. Então, se tá esperando o quê? Vai aqui na descrição e se inscreve para o Clube Ictus, que é uma galera que tá sempre apoiando aqui o Dois Dedos de Teologia. Isto posto, vamos para as perguntas. Como fazer quando construiu uma barreira de proteção para relacionamentos, mas achou um possível boy? Muitas vezes a gente passa muitos fracassos relacionais na nossa vida e a gente acaba criando barreiras que nos impedem de certas relações. Mas a gente não pode simplesmente projetar a outros relacionamentos problemas com relacionamentos passados. Não é porque você colocou gasolina ruim em um posto de gasolina mequetrefe que você nunca mais vai andar de carro. Não é porque você sofreu um acidente com um automóvel que você nunca mais vai dirigir um automóvel. Não é porque você passou mal comendo a comida que você nunca vai comer aquele tipo de comida de novo. Se um relacionamento foi ruim para sua vida, se você teve um problema, se aquele relacionamento lhe deixou meio traumatizado, lhe criou uma barreira de proteção contra relacionamentos, você precisa primeiro resolver isso internamente e então resolver isso em um relacionamento saudável. Não é porque você teve um relacionamento ruim ou uma sequência de relacionamentos ruins que necessariamente os seus relacionamentos vão sempre refletir isso. Então, se você achou um possível boy, é ser sincero com ele sobre as suas dificuldades, mas não se privar de um bom relacionamento por causa de conflitos que você teve anteriormente. Psicologia é de Deus ou do diabo? Pode ser dos dois, pode ser parte de Deus, parte do diabo. Eu acho que a psicologia hoje é uma das matérias mais difíceis para um cristão atuar dentro do mundo à nossa volta. Alguns antes diziam que era filosofia, coisas assim. A psicologia hoje é complicada, principalmente por causa da atuação profissional. Os CRCs impedem muito a atuação do cristão no ambiente da psicologia. Agora, existe certa liberdade de atuação nas psicologias, considerando que existem correntes que estão sempre em conflito e se criticando o tempo todo. Você pode criticar uma perspectiva freudiana se você seguir uma outra perspectiva. Toda perspectiva na psicologia é altamente criticável e é constantemente criticada por outra perspectiva. Então existe certa liberdade de meios e de campos de atuação teórica dentro do campo da psicologia. Construir uma psicologia
eminentemente cristã, baseado em uma boa antropologia bíblica, baseado em uma boa visão do homem que a Escritura estabelece, é urgente para qualquer estudante de psicologia que queira ser útil para a sociedade. E também seguir correntes da psicologia que sejam mais científicas, que você possa aferir os resultados e cujas teorias sejam talvez comprováveis de alguma forma. Eu não sou estudante de psicologia, mas eu sou um curioso em psicologia. E com certeza algumas correntes são mais próximas do cristianismo do que outras correntes. Então, assim, existem correntes da psicologia que são do diabo, mas existem outras correntes que podem ser usadas dentro da perspectiva cristã. Claro que nada se pode importar completamente, mas o cristianismo pode usar certos elementos da psicologia, certamente para o bem do ser humano. Qual o seu Cavaleiro do Zodíaco favorito? Eu nunca assisti Cavaleiro do Zodíaco. É um pecado do qual eu me arrependo. Eu assisti muito Dragon Ball Z, mas Cavaleiro do Zodíaco nunca. Beatles ou Stones? Beatles. Como foi seu processo de conversão? Isso é legal. Um colega meu, ele era desviado da Assembleia de Deus. Ele ia para a Assembleia de Deus e não ia mais. Ele não cria mais em Deus, não queria mais seguir Jesus. Odiava Deus de todo jeito. Mas ele cria muito convictamente da existência de Deus, a verdade do Evangelho e tudo mais. Ele só tinha um problema moral com Deus. Ele estava com raiva de algo que Deus tinha feito na vida dele. Ou não tinha feito na vida dele. Então ele estava querendo ir para o inferno, mas ele não queria que os amigos fossem para o inferno. Ele meio que estava tentando compensar a sua raiva de Deus por obras. Então ele pregava para os amigos. E eu fui um desses amigos que ouviu a pregação do Evangelho. Eu era um jovem de 14 anos e fui para a igreja da minha rua e criei, né? E ouvi a pregação e acreditei no que foi dito. E então fui só crescendo na minha percepção da fé e da minha crença em Deus. E esse amigo que pregava pra gente, que estava desviado de Deus, pregava mesmo sendo desviado, que loucura, hoje já está de volta nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Pastor maçom? Rapaz, eu acho um problema, certo? Maçonaria é um assunto complicado, porque tudo que eu sei de maçonaria eu ouvi em sermão sensacionalista de pastor que estava ganhando muitas ofertas para ensinar aquele tipo de coisa. De gente que contava muitas histórias mirabolantes, sei lá, ex-bruxo tio Chico, né? Eu já contei aqui que eu conheci o ex-bruxo tio Chico pessoalmente, que eu ouvi ele pregar na minha igreja, ele contou um monte de história mirabolante, depois ele orou na minha cabeça e tal, peguei na barriga dele, que sempre tinha um negócio de pegar na barriga dele, que era dura, porque tinha um monte de coisa lá, que ele tinha sofrido acidente, uma onda. Eu conheci pessoalmente, ex-bruxo tio Chico. Se você aí é do old school aí, do mundo neopentecostal, você sabe quem é ex-bruxo tio Chico, certo? Eu segui essa corrente aí. E tudo que eu sei de maçonaria vem disso. Eu já li alguns materiais, mas é complicado. A história da maçonaria não está atrelado a coisas demoníacas ou coisa assim. A história da maçonaria vem de outro tipo de coisa. Mas um cristão fazer parte de sociedades secretas é um problema. Porque uma vida de igreja é uma vida aberta ao escrutínio da comunidade. Você precisa estar aberto para que a igreja conheça o modo como você vive. Fazer parte de uma sociedade secreta é um problema porque você está pegando a parte da sua vida e tirando do escrutínio da sua comunidade local. Algumas pessoas vão dizer que tem lá na maçonaria sangue de bode, sei lá, o diabo 4. Outros vão dizer que isso é tudo mito. O problema é que a gente não tem como saber. E se sua comunidade local não tem como saber o que tem naquela reunião, se sua comunidade local não pode participar de alguma forma dessa parte da sua vida, então você tem uma parte da sua vida que está fora do cuidado pastoral da sua igreja, do cuidado de ensino dos seus pastores. Então não convém a cristãos participarem de sociedades secretas. Agora, muita coisa que se diz da maçonaria, eu não sei se eu acredito muito não, certo? Negócio de sangue de bode, não sei o que, de sacrifício, de satanismo, esses negócios, eu não cumpro muito não. Mas eu não tenho como ver, eu não tenho como estar lá, eu não estou lá, eu não sei. Então pode ser que seja, eu sei lá. Né? Mas pelo sim ou pelo não, participar de uma sociedade secreta não é uma coisa boa para um cristão, quanto mais para um pastor. O que você acha da ceia ser realizada com vinho e não com suco? A palavra que é usada para vinho no Novo Testamento equivale a tudo aquilo que era sumo da uva. Seja o vinho novo, que era o vinho não fermentado, ou seja, suco de uva, ou o vinho velho, que era o vinho fermentado, ou seja, o vinho alcoólico como a gente conhece. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala inteiramente sobre a questão do vinho no Novo Testamento, se o crente pode beber ou não. O que a gente desenvolve lá é que você pode, com certeza, fazer uso moderado de álcool e que a ceia era feita com vinho alcoólico. Agora, a Bíblia fala que era com vinho. A Bíblia ordena que seja feito com vinho. Necessariamente com o vinho fermentado, com o vinho velho, não necessariamente. Pode ser feito com vinho novo, por que não? A gente sabe, por 1 Coríntios 11, que algo da ceia que era usado necessariamente estava fermentado. E o costume judaico da Páscoa era necessariamente com vinho fermentado, considerando as datas das colheitas. Então não há problema nenhum que uma igreja use vinho fermentado na sua ceia. Do mesmo jeito que não há problema nenhum que uma igreja use vinho não fermentado, vinho novo, suco de uva, na sua ceia. E não há nada que proíba que não se use álcool na ceia hoje em dia. É claro que antigamente não existiam processos de pasteurização ou coisas assim, mas um vinho recém-colhido, ou seja, um vinho não alcoólico, seria usado
muito tranquilamente na ceia sem problema nenhum. Eu não vejo problema que igrejas usem suco de uva hoje. Ou até mesmo ter duas opções. Algumas pessoas que têm um problema com alcoolismo e coisas assim, poderem usar um vinho sem álcool, né, um suco de uva na ceia, para não acender nos seus corações e nas suas vontades coisas que eles estão tentando de alguma forma segurar. No céu vai ter comida? Eu espero que sim, mas eu não sei. A gente sabe, pelas profecias de Isaías, que haverá um grande banquete quando a gente encontrar Jesus no céu. A gente sabe que Jesus, com o corpo ressurreto e glorificado, que era um prenúncio ao corpo que nós teremos, segundo 1 Coríntios 15, comeu um peixe para provar que havia ressuscitado e que não era um fantasma. Há a promessa de vinhos que beberemos junto com o Senhor. Então é bem provável que haja comida no céu. Agora, é improvável que haja fome no céu. Se houvesse fome, talvez nós morreríamos. Comeremos, provavelmente, pelo puro prazer de comer. Mas não existe muito sobre isso no Novo Testamento. Algumas profecias do Antigo Testamento dão a entender que a gente vai ter, sim, comida no céu. E a gente vai comer pela nossa alegria, tá bom? Agora, o que a gente sabe é que não vai ter morte no céu. Né? Provavelmente não haverá carnivorismo nos céus. Nós não mataremos animais para comer. As profecias de Jeremias, se não me engano, fala que agora a criança vai brincar com a víbora e não vai ser mordida, o leão vai andar com a corça e ambos comerão forragem. Não haverá predação animal. Talvez nós também não participemos da predação animal. De alguma forma, o texto fala só do mundo animal, mas talvez sejamos participantes incluídos nisso. Nós não vamos mais matar animais para comer. Talvez exista pé de bacon. Eu oro muito para que haja pé de bacon. Então, para que a maçã tenha gosto de bacon no céu, tá bom? Imagina assim, uma fruta de pancetas. É um negócio maravilhoso. Mas provavelmente não mataremos animais. É possível ser feminista e cristã? Depende, não é? Você tá falando do feminismo de primeira onda, com as sufragistas que estavam lutando pelo direito de votar, pelo direito de trabalhar e coisas assim? Se for nesse sentido, tudo bem. Você pode ser uma feminista cristã. Agora, você está falando de feminismos de segunda onda ou de terceira onda, que tentam de alguma forma diminuir o homem em comparação à mulher, ou mesmo estabelecer um tipo de manifestação de vida superior no trabalho fora de casa e em coisas alheias à feminilidade, ou que mesmo falam de misoginia e coisas assim? Aí não, com certeza você não pode ser feminista e cristã. Se você é uma feminista no sentido de que homem e mulher têm a mesma dignidade, tudo bem, desse modelo bem antigo e bem arcaico até de feminismo. Se você é um tipo de feminista que acredita que homem e mulher têm que ter os mesmos papéis e campos de atuação na sociedade, então não, você não pode ser, porque Deus configurou homens e mulheres de forma biologicamente distinta, de forma que as mulheres são mais dadas à fecundidade e os homens são mais dados à provisão por causa disso. Não devem existir leis que proíbam, mas essa é uma configuração natural de muitas famílias. Você é um feminista no sentido de querer destruir esses padrões e chamar isso de patriarcado e de machismo e tal? Não, um cristão não vai assumir esse tipo de comportamento. Bíblias ilustradas para crianças com a imagem de Jesus quebram o segundo mandamento? Eu acredito que não, certo? Eu sei que os colegas presbiterianos vão acreditar, e reformados de forma geral, principalmente os reformados mais sangue puro, que qualquer representação de imagem de Jesus, do Espírito Santo, do Deus Pai, da Trindade de forma geral, é uma quebra ao segundo mandamento, que ordena que não se faça imagens para a adoração em Êxodo, não é? Eu leio assim, eu leio que Deus está proibindo a confecção de imagens para a adoração, tanto que ordena que não se faça imagem de nada em cima do céu, debaixo da terra e coisas assim. Fora que no Antigo Testamento a gente tem Deus ordenando a confecção de imagens de anjos, por exemplo. Os anjos não serão adorados por serem confeccionados. O texto de Êxodo 20 parece trazer um mandamento só. Alguns vão ler como 2 mandamentos. Não façam imagens, não as adorem. Né? Mas parece ser um único mandamento de forma paralelista, como geralmente acontece no Antigo Testamento. Não se façam imagens para a adoração dessas imagens. Assim sendo, representações visíveis de Cristo, ou mesmo do Espírito Santo, como uma pomba, como geralmente se faz, ou da Trindade, coisa assim, não seria um problema para a teologia de Êxodo. Mas muitos vão pensar diferente, certo? Respeito profundamente os irmãos presbiterianos, tanto que a gente até está tentando evitar o uso de imagens para representar Deus de olho no texto, de alguma forma, para não ofender as consciências dos irmãos presbiterianos. Mas eu discordo profundamente disso. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que é uma leitura ruim dos 10 mandamentos. Vai ter mundo cópia de Game of Thrones? Meu filho, está preparado o roteiro. A gente só está esperando sair pelo menos o primeiro trailer da próxima temporada pra gente seguir esse hype aí. Por que não faz podcast no Spotify? Tem podcast no Spotify. Nossos podcasts estão no Spotify. Vai lá que você ouve. 2D Teologia, você encontra lá. O que a Bíblia diz sobre o suposto purgatório? Nada. Nada. Com que idade você foi ordenado ao ministério? 23 anos. 23 anos foi meu primeiro cargo de pastorado formal na igreja. Imposto é roubo?
Imposto excessivo é roubo. O imposto não é usado para sustentar a força de segurança, força de polícia, um sistema de leis que nos protejam e garantam os contratos, é roubo. Segundo Romanos 13, na minha leitura, e 2 Pedro também, e Tito, a função do governo civil é nos proteger, é nos dar segurança. Então, um sistema de lei, um sistema de segurança pública, um sistema de exército, essas questões todas, qualquer dinheiro que é tirado para outra coisa é roubo para mim, certo? Então, imposto é roubo? Em praticamente qualquer nação do mundo hoje vai ser. Não todo o imposto que é pago. Deveria existir um sistema de segurança que nos protegesse e para isso teria impostos. Qualquer imposto cobrado além disso, para mim, é roubo. Mesmo depois das tretas com o Olavo de Carvalho, você ainda recomenda os livros e o curso dele? Eu nunca fiz o curso do Olavo, então não posso recomendar. Os livros do Olavo não deixam de ser bons, certo? O Olavo é uma pessoa de personalidade muito complicada, é um cara extremamente ignorante, né? A tentativa dele de acabar comigo, de destruir minha reputação lá no Facebook dele, onde for, é uma coisa de pessoas baixas, obviamente. Uma pessoa de personalidade extremamente abjeta, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Mas o Olavo de Carvalho é uma pessoa que produz algumas coisas geniais. Algumas análises culturais dele são excelentes, na minha opinião. Agora, cada vez mais, e quanto mais o tempo passa, mais eu tenho achado problemáticas certas posições do Olavo de Carvalho. Muitas pessoas tiram muitas coisas do Olavo de contexto para fazer ele dizer coisas que ele não disse. O Olavo fala umas besteiras monumental e depois vem com desculpa, nada a ver, assim, dizendo que não, era um hipérbole, não sei o que e tal. Um cara da idade do Olavo, com o domínio da linguagem que o Olavo tem, ele sabe se comunicar muito bem. Ele não diz coisas fora da curva. Então, se ele fala coisas que são interpretadas de forma errada, a culpa é do Olavo, não é de quem tá ouvindo. O Olavo não é um moleque, o Olavo é um cara idoso, muito inteligente, muito estudado, não é? Então, ele tem bom domínio da linguagem. Ele tem que sustentar as coisas que ele fala. E tem algumas coisas no Olavo que para mim são muito indesculpáveis. Por exemplo, o fato do Olavo ser anti-vacina, certo? O Olavo é um anti-vax. Ele duvida, não é, da eficácia de vacinas e diz isso publicamente. E já disse várias vezes, não só uma ou duas, tá bom? Eu mesmo fui averiguar os Throat Speaks, onde falava, os tweets dele, onde ele se posiciona contra a vacina. Não vi print solto na internet, não. Fui conferir a fonte original. Para mim isso é um problema muito sério. Para mim é uma coisa terrível indicar um cara que, por mais que ele produza alguns conteúdos muito bons, pode levar pessoas a não vacinarem seus filhos, que talvez seja uma das coisas cientificamente mais bem comprovadas que a gente tem hoje da sua eficácia, né? Você tem que ser muito maluco para poder seguir esse tipo de coisa. Então, algumas coisas no Olavo são tão graves, são tão sérias no que eles representam negativamente, que eu simplesmente não tenho mais nenhum ânimo para indicar nada do Olavo, não. Eu leio algumas coisas dele, mas leio com vergonha, para ser muito sincero. Tem algumas coisas muito boas no Olavo, cito o Olavo, aprendo com o Olavo, certo? Mas, cá entre nós, não sei se vale a pena se sujar com tanta lama para retirar alguns níqueis, não é, da sarjeta. Então, eu tento não indicar mais muito o Olavo de Carvalho, mas ainda leio com alguma maturidade. O Olavo de Carvalho é leitura para maturidade. É um cara cheio de problemas, você tem que ler com muito cuidado se você não quiser ficar pinel da cabeça, que nem o Olavo é meio pinel da cabeça também. Iago, qual é o propósito eterno de Deus? Glorificar o seu nome e manifestar a sua glória para sempre. Um livro excelente sobre isso é o livro Em Busca de Deus, do John Piper, ou o livro Desiring God, que é a versão em inglês do Em Busca de Deus. Lê lá que ele fala muito bem sobre esse tipo de coisa. Por que não rolou o vídeo com o Nando Moura? Porque a gente não precisa transformar tudo na nossa vida em vídeo, né? Às vezes boas conversas têm que acontecer em privado, não em público. Aquecimento global é uma farsa? Eu não sei. Eu não sou cientista, eu nunca estudei muito o assunto. Eu tendo sempre a concordar com o consenso acadêmico. Então eu acho que o mundo deve estar esquentando mesmo. Mas não sei. Tem que perguntar para quem conhece a área. Augusto Nicodemos ou Franklin Ferreira. Os dois. São excelentes pregadores e teólogos do nosso país. Qual a idade certa para começar a namorar? Quando você tiver perspectiva de se casar. O namoro é um instrumental para o casamento e não um instrumento de recreação pessoal e privada. Então o bom é começar a namorar quando você tiver a perspectiva de constituir família. Os provérbios falam que você deve primeiro trabalhar no seu campo e depois se preocupar em constituir a sua família. Onde na Bíblia existem denominações? Em lugar nenhum. Assim como não existe microfone, púlpito e coisas assim. A denominação é nada mais do que um jeito de nomear certas correntes de teologia, certos grupos de administração eclesiástica. Não existe nada na Bíblia que condene que uma igreja tenha nome. Até as igrejas que se arrogam sem denominação, quando tem que fazer um site, tem um nomezinho. Quando tem que fazer o CNPJ da igreja, geralmente tem um nomezinho que eles colocam lá para poder ser o nome da denominação. Por que não o amilenismo? Porque eu acredito que o livro do Apocalipse não é um livro cíclico. Não são acontecimentos circulares que vão apresentando a mesma história de perspectivas diferentes. Eu acredito em Apocalipse como uma história linear. E como uma história linear, Apocalipse 20
representa um período de 1000 anos, que eu não tenho por que interpretar de forma alegórica ou de forma metafórica, ou 1000 como uma referência a um período indistinto e tal. E pra mim, Apocalipse 20 está dentro de uma cronologia muito clara. Parece que existirão 1000 anos literais mesmo, e que nós reinaremos na Terra com Jesus. Parece esquisito pra muita gente, mas tem que reclamar com quem escreveu o Apocalipse. Parece a leitura mais natural do livro, por mais que excelentes teólogos leiam de forma diferente. Escatologia é um assunto complexo, os textos são complicados e permitem várias interpretações. Muitos homens inteligentes e piedosos discordam de suas posições. A minha, até agora, é essa. Iago, você gosta de futebol? Só na Copa do Mundo. Quando foi que você descobriu que tinha chamado missionário? Nunca, certo? Nunca. Eu simplesmente entendi que era a melhor forma pela qual eu poderia glorificar o nome de Deus nessa vida. Era uma coisa que eu tinha determinado talento, que eu gostava de fazer, que as pessoas à minha volta reconheciam que eu poderia ser útil naquilo. Então interpretei que seria bom que eu me dedicasse à vida ministerial. Não senti nenhum arrepio na espinha, não apareceu nenhum anjo, nenhuma voz no céu, Mufasa não apareceu dizendo nada. Eu simplesmente interpretei que seria uma coisa boa e assim agi. Eu descrevo isso em detalhes no 8º capítulo do meu livro Você Não Precisa de um Chamado Missionário, certo? Publicado pela editora Consigo. Esse livro aqui, você pode comprar aí no link da descrição. Cristão casado pode ir a um motel com o seu cônjuge? Pode, não existe nada na escritura que condene que você esteja no ambiente como esse tipo. Algumas pessoas se sentem meio escandalizadas com o que um motel representa. É um ambiente que vão pessoas lá para fazer sexo, vai gente que não é casada, talvez vá gente com prostituta ou com amante, coisas assim. Mas é só um quarto que você aluga para o prazer da sua família. Se você vai para um hotel, aí um hotel pode, mas um motel não pode. Mas no hotel tem as mesmas coisas, acontecem as mesmas coisas que muitas vezes acontecem no motel. Então, tecnicamente, não tem problema nenhum. Agora, ninguém pode ir contra a sua consciência. Se você acredita que não é uma coisa boa, que é uma coisa desagradável, é um ambiente que você não se sente bem, ou o seu parceiro não se sente bem, não é o tipo de coisa que deve ser forçado contra ninguém. Iago, nesses últimos anos, o seu ponto de vista sobre o Caio Fábio mudou? Vou deixar essa aqui a última, sabe? Porque essa aqui é tretosa. Não, de forma nenhuma. Já escrevi alguns textos sobre a teologia dele, já me respondeu me xingando lá no programa dele. O Caio Fábio já me deu um cotoco, já me mostrou o dedo do meio, né? E minha percepção sobre a teologia do Caio Fábio não mudou em nada. Até agora só percebo ele como um dos piores hereges que a gente tem hoje no Brasil. É um cara que talvez agrade algumas pessoas no que diz, mas que em termos teológicos está completamente separado daquilo que o Senhor diz. Essa ideia de Jesus como chave hermenêutica é só um jeito dele tirar aquilo que ele não gosta da Escritura e ficar com aquilo que ele acha mais conveniente. O cara tem visões completamente abjetas a respeito de pecado, né? Sobre divórcio, sobre casamento gay, sobre aborto. Né? É um cara que defende coisas completamente alheias àquilo que o cristianismo defende. É um cara que tem uma teologia que, se você levar a sério, você vira ateu. Entendeu? Então não vale a pena você acompanhar um cara como Caio Fábio. Tem muito texto já na internet mostrando por que um cara como esse é nocivo. Então é isso, Deus abençoe todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assinar as notificações para você não perder nada. Seguir a gente nas outras redes sociais que estão aqui na descrição, para quando o YouTube der tilt, você conseguir ter acesso aos vídeos mesmo assim. A gente tem vídeo toda segunda, toda quarta, toda sexta-feira, 10 horas da manhã. Se não chegou a notificação, é o YouTube te trollando, porque o vídeo vai ter, certo? Então vem aqui que o vídeo vai estar aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Não deixe de entrar no nosso site, que a gente tem um blog, tem loja, a gente vende um monte de produtinho legal lá pra você, certo? E você pode se inscrever para ser nosso patrão e ajudar a financiar boa teologia aqui no YouTube. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, obrigada e tchau, tchau.